Olá, seja bem-vindo a mais uma edição extra. O programa de hoje vai falar sobre os principais assuntos discutidos pela Assembleia durante a semana. E foi uma semana movimentada. Teve discussão sobre os reflexos econômicos da pandemia no setor de transporte de passageiros, a audiência pública para cobrar do governo as principais ações de enfrentamento à pandemia, CPI dos respiradores, novidades na CPI e, por fim, a abertura do processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Para conversar sobre tudo isso, a gente tem dois convidados aqui hoje, os jornalistas colegas Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, e Fábio Bispo, da coluna Pelo Estado da Adjori. Fábio Bispo, inclusive, assinou a primeira matéria pelo Intercept Brasil, questionando a compra dos 200 respiradores pelo governo do Estado. Obrigado pela participação de vocês, Marco e Fábio. Eu queria começar conversando sobre a audiência pública que a Assembleia fez durante a semana para discutir as ações de enfrentamento à pandemia. A audiência pública foi super concorrida, reuniu prefeitos de todo o Estado, Federação Catarinense de Municípios, hospitais filantrópicos e, é claro, o governo do Estado, o secretário do Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, e o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, o que vocês acharam da audiência pública. Eu percebi que os prefeitos, primeiro, foram praticamente unânimes nas críticas, né? E apesar de defenderem mais autonomia, defenderem autonomia para os municípios lidarem com a questão, também reclamaram de uma ação mais firme do governo do Estado na liderança desse processo. Não sei se vocês fizeram a mesma leitura. Fábio, por favor. Boa tarde, Gadotti. Boa tarde, né, a todos que nos assistem. Só para corrigir, Gadotti, a coluna Pelo Estado é da ADI, né, não da Adjori. Sobre a audiência, a audiência pública, né, ela é o palco, acho que, ideal para que todos esses agentes, porque a gente está falando de todas as regiões, todos os municípios, né, praticamente todas as regiões estiveram ali representadas pelos principais prefeitos, e é o palco ideal para se ter uma conversa, né, para a magnitude do problema que a gente enfrenta hoje no Estado. Talvez a forma como a audiência foi chamada, né, mais no sentido de uma cobrança do governo, que tenha tido um problema de time, vamos dizer assim. Talvez essa conversa já tivesse que ter sido feita antes, né, bem antes, ou que já tivesse que viesse ocorrendo, né, ao longo desses últimos meses, o que pareceu que não. E o que a gente viu na audiência foi um reclame geral, né, dos prefeitos de todas as regiões, fazendo muitas cobranças ao governo do Estado, o que demonstrou uma dessintonia entre as gestões estadual e as gestões municipais. Então, poxa, a gente já está no 4º mês de pandemia, a gente sabe que as coisas são muito dinâmicas, a gente tira o próprio exemplo dos outros estados, conflitos semelhantes são vistos nos outros estados, principalmente quando a gente trata das atribuições das esferas, municipal, estadual, e até mesmo temos aí a questão federal, né, que foi um problema, uma discussão mais lá no começo da pandemia. Mas eu avalio que foi isso. A audiência é o espaço para se falar disso, a gente precisa falar disso, o governo precisa ouvir os prefeitos precisam falar para o governo o que eles precisam. O problema é que a audiência veio já no limite, né, das tentativas de conversas e demonstrou que, poxa, a gente está correndo muito atrás ainda, né, dos efeitos, dos impactos, estamos sendo poucos preventivos e correndo mais para corrigir as situações. Tanto é que muitos prefeitos trouxeram aí os relatos da situação das UTIs, que é a grande preocupação, né? E praticamente todas as regiões, principalmente as 7 regiões que estão com um nível crítico, né, no nível máximo de alerta, têm problemas com UTIs. Então, ficou claro esse reclame geral, né, Fábio, antes de passar para o Marco, eu queria uma observação tua sobre um outro assunto. Essa dissintonia, você acha que tem relação, esses discursos diferenciados, uma falta de sintonia mesmo entre governo federal, estado e municípios,
e que ficou evidenciado nessa audiência pública, você acha que tem a ver lá com o discurso do presidente Bolsonaro, por exemplo, de negar inicialmente a gravidade da pandemia e passar informações diferenciadas, trocar os ministros de saúde? Você faz essa relação? Eu acho que tudo é reflexo de como o Brasil encarou a situação desde o começo, né? O país não teve uma unidade desde o começo em torno da questão, como a gente viu em outras nações, né? Até mesmo, por exemplo, na Inglaterra, onde a gente teve uma sintonia no começo, né? O primeiro-ministro depois conseguiu uma conciliação. É preciso, né, nesse momento, a gente unir e não dividir. E o Brasil vem se dividindo. E o que a gente viu aqui no estado, que a gente está vendo aqui em Santa Catarina, nada mais é do que uma divisão que vem lá desde o começo, exatamente, né? E tem todo o contexto político do pano de fundo, que no Brasil está pesando muito, está pesando bastante. A gente ainda está vivendo o terceiro tempo das eleições de 2018, estamos em ano eleitoral, não podemos esquecer disso. Então, muitos desses prefeitos vão concorrer, né? Então, eles também querem cobrar uma condição, por exemplo, de continuar tocando os municípios, né? Porque se a gente tiver uma administração local arrasada, fica praticamente inviável também de se tocar projetos que estão aí em andamento. Então tem todo esse contexto, eu acho que muito, né, Gadotti, voltando para a tua pergunta, muito diz respeito de como o Brasil, de como o Estado brasileiro, né, como nação, encarou a coisa desde o começo. A gente parece que nunca buscou a conciliação nacional, muito pelo contrário, a gente vem assistindo uma tentativa de divisão o tempo todo, né? O tempo todo quer se dividir, quer se colocar gente para um lado, gente para o outro, quem está comigo, quem não está comigo, quem está com aquele partido não está com esse. Então, é uma problemática bem brasileira. Marco, quais foram as tuas primeiras impressões aí sobre a audiência pública e sobre as críticas feitas pelos prefeitos? Bom, Fábio, eu estou conversando com dois Fábios hoje, né? Então, a Assembleia ocupando o seu papel de protagonista, assumindo o seu papel de protagonismo, que já vem fazendo desde o começo do governo Carlos Moisés, né? Como o colega falou, o Fábio, o grande problema do Brasil foi exatamente a politização do enfrentamento da pandemia da Covid-19, né? A gente não teve um grande líder nacional que pudesse realmente unificar, sentar com os governadores, sentar com os secretários estaduais de saúde, os prefeitos. E aqui está acontecendo isso agora, né? No primeiro momento, o governador Carlos Moisés chamou para si a responsabilidade, fazia lives todos os dias, mesmo que não trazendo grandes novidades diariamente, mas, enfim, era uma satisfação que ele estava dando à sociedade, né? E fazendo o seu papel de prestar contas à sociedade, o que o governo do Estado estava fazendo. Aí veio o escândalo, né, da compra dos respiradores, trocas de secretários, e ele mudou a estratégia, né? Saiu do foco do enfrentamento no Estado da Covid-19, ficou fragilizado, mais do que já estava politicamente, né? E jogou tudo para os prefeitos. Então, o que a gente viu na audiência foi justamente isso. Foi um lamento das prefeituras que estão se sentindo abandonados, né? Os prefeitos estão se sentindo abandonados. O que acontece é que agora, e como nós somos 295 municípios, então são 295 mentes pensando diferente, né? E é difícil você chegar num acordo. E até quando você fala de regiões, a gente pode ver o caso da Burel, por exemplo, né? A gente tem um problema dos hospitais regionais, né? Onde concentra, no caso específico de Tubarão, né? Eles recebem pacientes dos 18 municípios em volta. Não é só de Tubarão. Então, o problema de atendimento aos pacientes da Covid em Tubarão é um problema da região, e não só de Tubarão, né? Mesmo assim, a maioria decidiu apertar as restrições sociais, mas 3 municípios decidiram não seguir
essa linha de pensamento. Foi preciso a justiça determinar que esses municípios aceitassem essas restrições. Então, quando você não tem unidade, quando você não tem uma liderança que possa conduzir esse processo de sentar, a gente sempre fala sentar na mesma mesa, né? Só que agora a gente pode se reunir virtualmente. Né? Virtualmente. Então, assim, está faltando isso, né? E ficou claro, né? E como o bispo falou, essas reuniões não podem estar acontecendo desde o começo, desde março, desde o dia antes de março, na verdade, né? Porque, se não me engano, foi dia 17 de março, né, que começaram a valer as restrições no Estado. Antes disso, o governador já tinha que estar falando com os prefeitos, já tinha que estar falando. E a gente tem uma coisa muito importante em Santa Catarina, que é a organização micro-regional, né? Nós temos as associações municipais que funcionam muito bem, né? Funcionam muito bem as associações municipais. E essa estrutura não é usada. A estrutura da FECAM não é usada, que é uma das referências para o país no movimento municipalista. Então, foram soluções que o governador não enxergou, ou uma estratégia política meio que de suicídio, né? Porque, na verdade, agora está na mão dos prefeitos e vão se aproximando das eleições municipais e a coisa fica cada vez mais, tem esse componente eleitoral que vai pesando nas decisões dos prefeitos. Não adianta dizer que não, né? Não adianta dizer que as eleições não têm reflexo. Claro que tem, mas eles estão completamente com razão de reclamar, Fábio. Antes de voltar a falar sobre as principais reivindicações dos prefeitos, vamos ouvir uma sonora do deputado Marcos Vieira sobre a audiência pública. A audiência pública transcorrida nesta casa, segunda-feira passada, dia 20, foi uma audiência pública necessária, foi uma audiência pública oportuna. Por quê? Porque ao longo desses últimos 20 e 30 dias, estávamos escutando diversas reclamações de prefeitos das mais longínquas regiões de Santa Catarina, bem como também de dirigentes hospitalares. Então foi oportuno sim aproximar as partes. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi protagonista. Chamou o Poder Executivo, chamaram os prefeitos, os hospitais e, numa grande audiência pública, conversamos bastante. O secretário Paulo Eli fez uma apresentação dos recursos que até hoje vieram para o combate ao coronavírus. O secretário André Mota também fez um relato, mas nós entendemos de que o relato dos dois secretários não foi suficiente. Por isso, deixamos já convocada outra audiência pública para o dia 3 de agosto, até porque houve também compromissos assumidos por parte dos dois secretários. E nesses próximos 15 dias, nós queremos ver tudo aquilo que o Governo do Estado haverá de fazer em cada uma das nossas regiões de Santa Catarina. Com certeza absoluta, audiência pública muito proveitosa, bem prestigiada, os principais prefeitos, com a participação de todas as autoridades municipais de todas as regiões de Santa Catarina. Com certeza absoluta, foi muito bom. O deputado falou, como vocês viram, que a próxima reunião já está marcada, dia 3 de agosto. Então, aí vão deputados e prefeitos e também governo vão ver o que avançou e quais os próximos passos aí no combate à pandemia. Rapidinho, antes de terminar o bloco, quais vocês acham que deve ser o principal problema a ser atacado? Mais leitos? O Ministério Público, por exemplo, falou que existe um déficit de pelo menos 350 leitos em relação ao que estava previsto até maio. Rapidinho, antes de fechar esse bloco, Fábio. Gadotti, eu acho que desde o começo da pandemia, o Santa Catarina tomou atitudes rápidas, né? Lá em março, e agora que a gente chega no pico. Então, são 4 meses aí de um vai e vem, de um monte de indecisão, e agora a gente está no momento mais crítico. Eu acredito que o que tem faltado é a gente ouvir as pessoas que estudam, as pessoas que sabem exatamente, ou que imaginam, né, como se comporta o vírus, os infectologistas, ouvir a academia. A gente viu agora, por exemplo, que estão sendo tomadas as decisões regionalizadas. Isso tem sido pedido desde o começo pelos especialistas, aquela ideia de fechar o estado todo desde o começo. Talvez não seria a melhor ideia, olhando agora, né? Talvez não seria a melhor ideia, poderia
se ter trabalhado regionalmente. Então, desde o começo, faltou-se ouvir, né, eu acho que diferentes setores e principalmente os setores, a ciência, né, em si mesmo. Uma segunda questão, sim, a questão dos leitos é um grande problema, só que o governo tem tentado resolver isso de uma forma muito ele sozinho, apesar de que ele tem transferido aí para os municípios né, algumas deliberações, a questão das flexibilizações e até a questão ali das habilitações dos leitos, ficou um embate ali, né, porque eles têm cedido os leitos, mas os hospitais não têm conseguido fazer a habilitação. Mas eu acho que o que mais falta sobre isso é a transparência, porque a gente não sabe exatamente hoje como é que é a situação das estruturas exclusivamente para Covid, quantas exatamente estão ocupadas e qual é a margem de limite. A gente não tem essas informações bem consolidadas, bem transparentes, para que as regiões possam estar seguras de tomar suas decisões e o governo também possa cobrar das regiões as atitudes, né? Porque fica um diz que me diz, aqui na capital a gente tem visto que o governo diz que a ocupação tem uma taxa, a prefeitura diz que a ocupação está em outra taxa. No interior do estado a gente tem visto que o governo diz que tem tantos leitos, a unidade diz que não tem tantos leitos, porque faltou habilitar e tudo mais. Não temos transparência sobre a questão dos leitos, a gente não sabe exatamente, de fato, hoje, como está a situação, o cidadão e até mesmo alguns gestores não conseguem visualizar isso. Como que a gente vai atacar esse problema, que é o problema agora do momento, se a gente não consegue visualizar isso? Outra, o governo está prometendo leitos que vão vir para o início do próximo mês, mas a gente sabe que o pico da pandemia, pela experiência dos outros estados, ele tem um prazo de validade ali, entre até 30 dias. A gente não pode esperar para abrir leitos lá para frente, quando talvez a gente já não precise mais de leitos. Então, a gente precisa de soluções um pouquinho mais rápidas nesse momento, né? Talvez ativação de leitos ociosos da rede privada, os hospitais de campanha, quem sabe, não sei. Mas eu imagino que a solução tem que ser mais imediata, e menos promessa e mais ação, né? Marco, a tua opinião a gente vai saber no próximo bloco, que a gente vai continuar discutindo esse assunto e também vai falar sobre a CPI dos respiradores. Fique aí, a gente já volta. Voltamos com a edição extra. A gente continua a falar sobre a audiência pública que discutiu a gestão do governo do estado de enfrentamento à pandemia. E eu volto a falar com os nossos convidados, com o Marco Aurélio, para dar a opinião dele sobre o que está faltando agora, qual seria a prioridade número 1 nesse estágio de enfrentamento da pandemia. Leitos, mais diálogo entre prefeituras e governo do estado, enfim, faz a tua avaliação, Marco. O que está faltando agora é que já faltava, né? Que é a unidade, que é organização, coordenação. Me parece que o governo meio que tateando, né? Meio perdido nessa condução do enfrentamento da Covid. A gente vem, como eu falei logo no primeiro bloco, o governador, quando fazia as suas intervenções ao vivo, pela internet, ele já falava de leitos. Eu acompanhei várias falas dele nesse sentido, né? Falava de respiradores também, né? A gente sempre perguntava para ele, e aí, como é que está isso? Então, é um absurdo a gente estar falando como a gente vai administrar leitos 4 meses depois da pandemia, né? Já com a coisa indo para o índice crítico da situação no estado, né? Então, e vejo também depoimentos emocionantes, como a da deputada Carmen Zanotto, falando que não tem remédio para entubar paciente. Gente, e aí a gente vê que o governo federal gastou apenas 1/3 do orçamento para a Covid. Não tem como dar certo isso, né? Imagina você estar entubado, você não está sedado totalmente, aquele negócio dentro, o desconforto que deve ser para um paciente desse. Então, isso mostra a nossa... isso mostra um pouco do modelo de gestão público em áreas prioritárias, como a saúde. A gente não vem tratando, assim como a educação, né? O país não vem tratando de uma forma prioritária
essa questão da saúde. Então é isso que está faltando realmente. Né? Falta de leitos, medicamentos, isso aí é uma consequência de uma falta de planejamento. Né? De primeiro saber realmente a realidade, como o bispo falou, tem que ouvir os especialistas, tem que ouvir e tem que prestar atenção também o que outros países já fizeram, que deram certo, observar também. Nós tivemos, o Brasil teve essa vantagem, né? Porque enquanto lá na Europa a coisa já estava séria, a gente estava no comecinho aqui. E a gente não aprendeu nada. A gente não aprendeu nada com exemplos bem-sucedidos. Né? Isso, Fábio. Uma das críticas que têm sido feitas é esse abre e fecha, né? Por exemplo, até quando que o país e os estados vão viver isso? Essa semana também foi assunto na Assembleia, pautada pela Comissão de Infraestrutura, a questão do transporte de passageiros, que voltou a parar, em função do decreto do governo do estado, em 7 regiões, 111 municípios, onde a situação é considerada mais grave. De um lado, as empresas reclamam que não tem mais como manter a atividade e realmente estão parados praticamente desde o início da pandemia. De outro, há essa questão sanitária, de saúde pública, que inclusive prevaleceu na decisão judicial aqui de Florianópolis, que manteve a suspensão dos serviços. Essa é uma discussão que ainda está forte, a questão da economia versus saúde. E também muitos reclamam que não há transparência em relação aos dados técnicos, científicos que embasariam a decisão. Ou seja, realmente o transporte coletivo serve de vetor, está servindo de vetor para a transmissão da doença ou não? Queria que vocês fizessem uma análise sobre essa questão aí, que também está forte, ainda está forte, infelizmente, essa discussão. Fábio. Então, Gadotti, essa questão do transporte, eu acho que falta, antes de tudo, é justamente esse embasamento técnico, né? O quanto ela impacta na questão da saúde. Porque o impacto do transporte na questão econômica, ele é muito claro, né? A gente consegue medir, né? Pela falta de circulação de pessoas, pela questão do levar e trazer o trabalhador e tal, isso é uma coisa mais fácil, mais palpável. A questão agora é a questão do vírus, né? Mas é de se imaginar, claro, que se o vírus é transmitido pelo ar, no ambiente fechado num ônibus, deve ser muito mais, a transmissão deve ser muito mais acelerada. O que chama muita atenção nessa questão do transporte, assim como quase tudo, né, que trata sobre o assunto da Covid, é que em 1º de junho o governador decretou que os governos municipais pudessem tomar as atitudes sobre a flexibilização, e a primeira atitude dos municípios foi liberar o transporte. Porque tinha uma demanda represada, tinha as pressões dos setores produtivos, tinha regiões que não estavam lá em cima com o número de casos. Então, a gente viu aí que não existia um entendimento sobre transporte. A partir do momento que tu liberou, sem nenhum entendimento também técnico, todo mundo, né, liberou para os prefeitos, eles foram lá e liberaram o transporte. E agora começa a voltar atrás, né? Como a gente viu em Blumenau, como a gente viu nas outras regiões agora que são afetadas pelo decreto do governo do estado. Então é preciso se conversar tanto com o setor produtivo, para a gente ver a questão econômica, se criar aí os meios para salvar o setor ou para ajudar o setor, e também conversar com as regiões. Poxa, aqui pode circular o transporte de tal forma, de tal forma, de tal forma. Aqui não. Mas não se tem essa unidade, tá a Bangu, né? Tá tipo biruta de aeroporto, uma hora para um lado, uma hora para o outro. E daí o cidadão fica no meio, um dia abre, um dia fecha, um dia eu trabalho, um dia eu não trabalho, não se sabe, né? É preciso unificar o entendimento sobre o transporte e aplicá-lo de acordo com as demandas locais, né? As necessidades locais. É uma questão delicada, né, Marcos? Já tem muito desemprego o setor, né? Milhares de trabalhadores já foram demitidos só nesse setor do transporte urbano, coletivo, municipal e intermunicipal, e ao mesmo tempo, lógico, há preocupação em relação ao contágio pela Covid e ao controle, né, da pandemia. A volta do transporte urbano era um dos principais desafios para os gestores públicos, né? Porque realmente muita gente junta num local fechado, apesar das janelas estarem abertas, né? Mas é um ambiente onde o contágio pode ser maior. A gente viu também que
que algumas empresas abusaram também, né? Casos aqui de Iguaçu, lotavam passageiros nos ônibus. Quando o pessoal tem que colaborar também, né? Então, quando falou que vai abrir, mas vamos seguir as normas, né? Essa questão foi bem colocada pelo bispo, né? Que a história, o Estado ele dá esse poder de flexibilização, quando a prefeitura flexibiliza, o Estado vai lá e fecha de novo. O problema do fecha e abre, do vai e vem, é que daqui a pouco as pessoas não vão dar mais bola do que para decreto, para o que está falando o prefeito, o que está falando o governador, né? Essa história, por exemplo, eu vejo muita gente sem máscara, tá? Eu vejo muita gente, apesar de estar todo mundo falando que existe multa, não sei o quê. Então, a gente corre um certo risco de ficarem desacreditadas as medidas anunciadas, né? E pareceu, assim, um pouco de satisfação que o governo do Estado quis dar, atropelou sem um planejamento. Por exemplo, proibiu atividades em praças públicas, né? Eu pedalo bastante em Florianópolis, então eu fico de cara hoje, inclusive, eu estou vendo academias, aqueles aparelhinhos que tem, né? Assim, ar livre, né? As pessoas podem ali pegar o sol. Então está proibido, está fechado. E as academias que são fechadas estão abertas. Quer dizer, me parece um contrassenso, sabe? Você proíbe de você fazer um exercício ao ar livre, mas libera para fazer exercício num ambiente fechado. Quer dizer, sei lá, eu acho que perderam um pouquinho a mão, sabe, Otávio? Precisa de unidade, né? E a população precisa também, você falou, acho uma coisa importante, precisa confiar na liderança e participar desse processo também, né? Senão, realmente, vai ser difícil reverter esse quadro, pelo menos a médio prazo, né? A hora que as autoridades perderem a confiança da população, aí a coisa desanda. Eu quero falar agora um pouco com vocês sobre a CPI dos respiradores. Foi uma semana importante aqui na Assembleia sobre esse assunto, mas antes vou chamar uma sonora do deputado Ivan Nats sobre esse assunto. É importante deixar claro que existe um inquérito tramitando em segredo de justiça com relação a essa compra dos respiradores. E isso intriga muito os membros da CPI, porque, afinal de contas, não há motivo nenhum para que a gente tenha algo sobre segredo de justiça. O que tem dentro desse inquérito que os deputados não podem ter acesso. E aí a CPI não pode encerrar os seus trabalhos sem, pelo menos, tentar quebrar esse segredo que há sobre essa documentação. Por isso, apresentado um requerimento e aprovado, no sentido de se tomar todas as medidas cabíveis para que o STJ autorize o compartilhamento daquelas informações com os membros da CPI. Essa é uma CPI muito participativa, uma CPI que os deputados participaram efetivamente. Então, o relatório vai ter que ser construído em consenso, vai ter que ser construído em várias mãos. Então, eu acredito que vai ter que fazer um relatório, apresentar para os membros, vai ter que fazer correção, vai ter que voltar, vai ter que arrumar. Isso aí vai carecer um pouco de tempo. Mas, como eu disse, a CPI vai encerrar no final de julho, que era o compromisso que a gente tem, e fica só os 15, 20 dias aí para terminar e apresentar o relatório final. O deputado falou aí na sonora sobre o pedido de compartilhamento de informações com o STJ, né, sobre o assunto, que é uma questão realmente importante. Vocês estão acompanhando a CPI desde o início. Queria primeiro ouvir do Fábio, o que você acha que a CPI já avançou até agora? Agora está no final, né, vai ouvir mais um depoimento. Me corrija se eu estiver errado, o vereador do Ed Pereira aqui de Florianópolis, depois faz o relatório que deve ser votado em agosto. Isso, acredito que é isso. Não lembro se tem mais alguém para ser ouvido ou se a Márcia seria ouvida novamente. Me fugiu agora da memória se ela seria mais uma vez ouvida. Mas o que eu vejo é que a CPI avançou bastante na questão dos depoimentos, de tentar montar o quebra-cabeça, né, do que de fato aconteceu naquela negociação. A gente pode ver que depois que a CPI foi aberta, muita gente contou ali
detalhes que até então não se sabia, né? Eu acho que a própria investigação da Força Tarefa não conseguiu chegar em algumas declarações que foram dadas na CPI, porque a investigação é um pouco mais técnica, a CPI é um pouco mais humana, vamos dizer assim, né? Tu coloca o cara para falar e os deputados fazem perguntas de toda a ordem e as perguntas se repetem, então se cria um ambiente que até me leva a pessoa que está ali sendo inquirida a um estresse, né, psicológico, de certa forma, e a gente viu que se avançou bastante em colher elementos para o quebra-cabeça. Eu acho que faltou, né, a oitiva do empresário lá, o Fábio Guasti, que seria uma oitiva bastante importante, porque ele é um elo bastante importante nessa negociação. Acho que isso pode prejudicar um pouco do fechamento, né, do relatório final, mas, por outro lado, se a comissão conseguir o compartilhamento do inquérito lá do STJ, pode-se trazer elementos, principalmente aqueles elementos que foram levantados agora mais na reta final da investigação, que dizem respeito ao próprio governo, né, ao próprio governador Carlos Moisés. Que eu acho que isso acabou ficando paralelo, né, em muitos depoimentos, então ainda falta ajustar algumas coisas relacionadas ao governador, não, principalmente quando ele soube o que ele sabia. Eu acho que a CPI avançou bastante, o compartilhamento das provas do STJ vão ser bastante importantes para fazer um fechamento aí do relatório final. Acho que a comissão tem avançado bem. Marco. Bom, para quem está assistindo a gente agora, é preciso fazer um esclarecimento, né? Todo o escândalo da compra dos respiradores teve origem na reportagem que foi feita pelo nosso colega Fábio Bispo, né? Através de uma matéria investigativa, e graças a esse trabalho, né, porque o Santa Catarina descobriu esse rombo todo, né? Então, já aproveito para parabenizar o colega pelo trabalho de investigação, né? Assinada com o colega Yuri Potter também, né? Exato. Isso. Bom, a CPI está indo para os finalmente, né? A gente acompanhou, eu acompanhei também vários depoimentos, a gente não conseguiu saber ainda, na verdade, os responsáveis desse processo todo, né? A gente tem noção quem autorizou, quem pagou, falta a gente saber aí quem mandou comprar, né? Com aquela empresa, enfim. Tomara que os deputados tenham o relator tenha essa resposta, né? A gente viu que as respostas encaminhadas pelo governador por escrito, elas ainda não tiraram todas as dúvidas pelos comentários que a gente teve depois, né? O relator chega a dizer até que o governador não está falando a verdade, né? Que é uma afirmação bastante forte, né? Faltou ali saber exatamente quando o governador ficou sabendo da compra, quando foi pago, né? Então, e o relatório da CPI vai coincidir nesse ambiente na Assembleia, onde já vai estar sendo debatido o pedido de impeachment do governador, né? Então, a gente pode esperar aí, pelo que a gente conversa com o relator, pelo que é postado nas redes sociais, a gente tem que esperar um relatório bastante duro, né? Eu acho que essa é a minha expectativa, um relatório forte, né? Inclusive responsabilizando o governador e os secretários que passaram, né? Isso a gente pode esperar bastante. Agora, o relatório ele vai servir também de munição, de argumento para o debate do pedido de impeachment. Isso aí vocês não tenham dúvida. E isso aí vai minar ainda mais as poucas forças de apoio que o governador conta na Assembleia. Agora, para fechar esse bloco, queria realmente a opinião de vocês sobre isso, até para esclarecer o telespectador. A CPI é política, né? É um instrumento político, não é judicial, né? Então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quer dizer, a CPI ela acolhe elementos
consistentes, depoimentos que até podem eventualmente ajudar na investigação do Ministério Público, na Força Tarefa também, isso é possível, né? Esse compartilhamento de informações, mas antes de mais nada um julgamento político baseado naquelas informações coletadas ao longo dos meses ali. Não é judicial, né? As pessoas às vezes confundem um pouquinho isso, né? Bispo. Exato. Normalmente a gente vê as CPIs colaborando, o relatório final de uma CPI colaborando para um processo de investigação que, em muitos casos, acontecem depois das CPIs, né? Aqui, né, no caso dos respiradores, a gente já tem uma investigação judicial bastante avançada, a Força Tarefa já fez as oitivas das mesmas pessoas que a CPI está ouvindo, então a CPI, nesse caso, ela vem muito mais para dar uma resposta política, porque o julgamento na justiça, ele está, de certa forma, encaminhado, né? Ela vem muito mais para dar uma resposta política, mas ela vai poder, sim, acho que, em determinado momento, colaborar com essa investigação que está em curso, e eu não vislumbro que a CPI consiga afirmar, ou que alguém ainda apareça, né, ainda em tempo na CPI, e aponte exatamente foi assim, assado e tal. Eu acho que o caldo, né, do que os deputados conseguiram colher são as contradições, né, entre as versões, e isso vai embasar ali os pedidos contra os agentes públicos, que imagino que deva vir, né, como o Marco falou, acredito que ela deva fazer algum apontamento em torno dos secretários envolvidos, né, também de alguns possíveis servidores e até mesmo, né, do governador. Então vai ser essa resposta política que a CPI vai cumprir, né, vai dar. E o ambiente, um ambiente, como a gente diz no mundo político, o governador está sendo fritado, né, porque acho que vai ser o nosso próximo assunto, o relatório final da CPI vai sair no meio de um processo de abertura de impeachment, que já foi dado no início dessa semana, na sessão de ontem, perdão. Então o governo tem 12 sessões para preparar sua resposta ao pedido de impeachment quando sair o relatório final, né? Então a gente tem a pandemia ainda para tratar, né? Haja coração, né? Como diz o Galvão Bueno. Marco, para encerrar esse bloco, rapidinho. Não, é isso mesmo. Já está criado a tempestade perfeita, né? Como diz um colega nosso. O governador aí tem uma luta em glória aí pela frente. E está difícil para ele, viu? Ok. No próximo bloco a gente fala, então, sobre o processo de impeachment que foi aberto essa semana pela Assembleia Legislativa. Voltamos com a edição extra. Nesse bloco vamos tratar sobre o pedido, a abertura do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. A gente vai ouvir primeiro, antes de conversar com os nossos convidados, os jornalistas Fábio Bispo e Marco Aurélio Gomes, vamos ouvir uma sonora do deputado Júlio Garcia. Dia 11 de maio de 2020, ingressou nesta casa um recurso ao plenário. Cidadão Ralph Zimmer subscreveu o recurso. Representados o governador e a vice-governadora. Conduta, pagamento irregular decorrente da isonomia remuneratória entre procuradores do Estado e procuradores da Alesc. Parecer da Procuradoria, não conhecer do recurso ao plenário por ausência de legitimidade do autor. Conhecer o pedido sucessivo de impeachment, pois entendeu a Procuradoria que a nova narrativa e os novos documentos juntados demonstram, em tese, a justa causa, materialidade e indícios da autoria dos crimes de responsabilidade apontados a todos os representados. No meu entendimento, o pedido de impeachment é um procedimento político, é bem verdade, mas ele precisa ter início com base jurídica. Então, nesse momento, não cabe à presidência fazer julgamento que não seja apenas jurídico, e farei embasado no parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Pela ordem, senhor presidente. Procurarei manter informado todos os senhores deputados de todos os passos, né, que daremos neste processo, e pretendo conduzi-lo de forma isenta, respeitosa, responsável, honrando
Santa Catarina, honrando a Assembleia Legislativa, de modo especial na responsabilidade que tem de representar, enquanto presidente, os 40 deputados que compõem essa casa, que nada mais são do que os representantes da sociedade que para cá nos trouxeram. Marco e Fábio, o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, leu a abertura do processo de impeachment nesta quarta-feira na tribuna da Assembleia. Eram 6 requerimentos apresentados pedindo o impeachment, 4 deles foram arquivados, que tratavam sobre ações de enfrentamento à pandemia. Um deles ainda vai ser analisado e foi aceito, e é esse que vai começar a tramitar, um requerimento do defensor público Ralph Zimmer, que trata da questão dos procuradores do Estado. Eu queria primeiro explicar ao telespectador o que está embasando esse pedido de impeachment. Fábio. Então, Gadotti, esse é um dos pedidos, dos 6 pedidos de impeachment, era o que se acreditava que era o único que teria elementos para se prosperar, né, como de fato ocorreu. Ainda tem um outro pedido que trata do mesmo assunto que ainda está em análise na Procuradoria Jurídica. Esse pedido de impeachment, ele versa sobre um reajuste que o governador deu, né, a um grupo de 161 servidores da Procuradoria-Geral do Estado, um reajuste que passou o teto de 30 mil para 35 mil reais mensais, né, e um pagamento retroativo de janeiro a setembro de 2019. Um fato curioso que tanto esse caso como o dos respiradores, que a gente acabou de falar, foram assuntos que foram trazidos à tona pela imprensa, né? Esse caso dos procuradores veio à tona através de uma reportagem do ND+, uma reportagem do Lúcio Lambranho, que revelou, né, esse reajuste que aconteceu de uma forma quase sigilosa, porque esse reajuste estava previsto na reforma administrativa de 2019, o próprio governador vetou, né, esse reajuste, alegando que traria gastos, né, excessivos para os cofres do Estado, mas meses depois ele foi lá e fez um ato administrativo, o que é questionado, porque esse reajuste deveria ter passado pela Assembleia, deveria ter sido discutido, né, e deveria ter sido votado esse aumento. Então não deveria ter ocorrido da forma como foi. Por isso que o autor, né, do pedido aponta aí o crime de responsabilidade, porque teria trazido aí um prejuízo aos cofres do Estado sem um lastro, né? Nesse caso, o lastro seria a autorização legislativa ou alguma outra autorização que tivesse o poder, né, de dar esse reajuste como ele foi feito. Marco, esse pedido, na tua opinião, poderia caracterizar crime de responsabilidade? Olha, Fábio, o que eu fico analisando é o seguinte: esse pedido entrou em janeiro, se não me falha a memória, na Assembleia. E, segundo o deputado Júlio Garcia, a Procuradoria devolveu agora, essa semana. Então, nós levamos aí 6 meses, é isso? 6, 5 meses que ficou lá sendo analisado pela Procuradoria, né? Como estão dizendo, né? O pedido de impeachment, ele é político, né? Ele tem que ter um embasamento jurídico, o mínimo que seja, né? Mas vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma, né? O processo vai correr pelo conjunto da obra, digamos assim, né? Não está, na minha visão, não está só, claro, tecnicamente, juridicamente, o que está, esse é o motivo que o bispo acabou de falar, né? Explicar esse aumento do salário dos procuradores. Mas é muito mais do que isso, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. Tem outros componentes políticos que tudo indica que esse processo vai prosperar na Assembleia Legislativa, né? Até porque, sabidamente, o governador não tem uma maioria na Assembleia, pelo contrário, tem uma minoria, e o processo vai começar agora, o que eu assim, espero que aconteça é que o processo não seja atropelado, né? Que a Assembleia e os deputados tenham muita calma nessa hora, né? Para que
o contraditório seja respeitado, o direito de se defender, não só do governador como a vice, né? E me parece que não vai ser uma defesa única dos dois, porque os dois não se bicam mais, né? Um vai querer salvar a sua pele, né? Principalmente a vice, né? Que está entrando no rolo do processo e tenho certeza que ela tem uma esperança de que a Assembleia possa poupá-la. Né? Não sei se é isso que vai acontecer. Né? Então... E Marco, eu queria a tua opinião também sobre uma outra questão, que é a pertinência de ter um processo de impeachment em meio à pandemia. Queria que você analisasse essa questão. Isso vira e mexe, quando se trata do assunto, entra na pauta. É uma péssima hora, né? É uma péssima hora para se abrir um processo de impeachment, mas essa foi a análise que o presidente da Assembleia resolveu adotar, né? E tenho certeza que muitos deputados já aguardavam esse pronunciamento do presidente, né? É uma péssima hora e estamos indo para uma... Se acontecer, né? E tem gente falando que o processo vai ser rápido, né? E por isso que eu espero que haja todo esse cuidado em prazos, em defesa, tudo isso tem que ser respeitado, até porque é para não dar margem que esse caso, de repente, se ele for mal feito, ele vá para a justiça, né? Vai parar no Supremo, e aí vai ser pior ainda. De qualquer forma, se acontecer o impeachment, nós estamos falando em nova eleição, né? Ou direta ou indireta, nós estamos falando disso. Né? Isso no meio de uma pandemia. Né? Então, assim, é lamentável que esteja acontecendo, Fábio. Fábio, eu queria a tua opinião sobre esse assunto do Estado. O Estado discutindo um processo de impeachment, o início do processo de impeachment em meio à pandemia e no momento mais grave da pandemia em Santa Catarina. Então, como o Marco bem lembrou, esse pedido ele foi protocolado lá em janeiro e ele vem ele vem rolando ali na Procuradoria da ALESC. Foram apresentados fatos novos, agora recentes, com o julgamento do Tribunal de Contas sobre o assunto, é claro, né? Mas parece, diante da fragilidade, né, da fragilidade política do governador e do governo como um todo, temos a questão dos respiradores, tivemos a questão aí da audiência dos prefeitos que estão cobrando ações, a gente precisa de coisas imediatas, né, de ações efetivas imediatas que vão salvar vidas. Então a gente tem um contexto de fragilidade enorme e uma grande oportunidade política, né, vamos dizer assim, para uma oposição do governo Moisés o derrubar. E esse é o fato, a gente tem que começar a pensar no dia de amanhã, politicamente falando, porque o que a gente está se encaminhando é para um possível afastamento do governador. O processo aberto, a gente tem duas opções, afasta ou não afasta. Então, é 50% de chance, né, aqui, né, no começo do processo, as chances é 50% de sim ou não, né? Claro que o andamento do processo vai dizer quais são as chances maiores para sim ou para não, mas nesse momento, o que a gente tem de efetivo é sim uma disputa por poder, né, pela troca do poder em Santa Catarina. Essa corrida, essa largada já foi dada, né, com a abertura do processo, e é exatamente um péssimo momento para a gente se pensar nisso. Mas, falando em política, na questão política, o momento de fragilidade total, né, do governador. Então, a gente viu que na própria abertura da CPI dos respiradores, ele não teve o apoio de ninguém, né, foi aprovada por unanimidade. Então, essa comissão dos 9, agora que será formada, e que vai apreciar suas respostas, que ele tem em prazo de 12 sessões para responder, o que vai dar lá perto do dia 27 de agosto, essa comissão ela vai ter mais 60 dias para cozinhar esse processo, percebe? É uma fritura diária mesmo, e a gente vai ser atravessado pelo relatório final da CPI, a gente vai ter os desdobramentos da Covid, vamos ter todos os impactos que os prefeitos, os gestores vão trazer ainda para conta, ainda no fechamento do ano. Então,
é o péssimo momento, né? Mas seria uma grande oportunidade para os opositores. Isso de fato é. Pois é, Fábio. Eu queria tratar justamente agora desse assunto, que são as perspectivas agora. Qual o prazo? Como é que vai ser esse processo? Nesta semana, nesta quinta-feira, houve uma reunião fechada dos deputados para avaliar as respostas do governador àqueles questionamentos, né, aquelas respostas que o governo do estado mandou por escrito. Qual é o trâmite agora? Qual é a perspectiva? O governo vai fazer a defesa formal e depois o que acontece? No processo de impeachment, mais especificamente, vai ser montada uma comissão com 9 deputados que vão representar as bancadas. Cada bancada vai ter sua representação, mais ou menos como é a representação nas comissões, né, ordinárias da casa. O governador ele tem 12 dias, né, ou o governador e a vice tem 12 sessões legislativas para se defender, o que vai dar perto do dia 27 de agosto. A partir dessas respostas, né, das defesas, essa comissão tem mais 60 dias para analisar essas informações e aí sim julgar se o processo de impeachment vai mesmo em votação e o governo fica impedido, né? E daí ele é afastado para a votação do processo. Então, isso vai dar lá agosto, setembro, outubro, perto de outubro, final de outubro, a gente teria uma resposta sobre um afastamento ou não do Moisés para responder ao impeachment. E outra coisa, Marco, que eu acho legal também explicar para o telespectador, que esse processo, esse requerimento específico que começou a tramitar na Assembleia, do defensor público Ralph Zimmer, ele tinha sido arquivado, o defensor apresentou novas informações e agora com esses novos dados, a Procuradoria entendeu que tinha condições de começar a tramitar. É isso, né? É isso mesmo. Pesou muito a decisão também do Tribunal de Contas, né? Isso teve um peso forte no processo todo. E agora começa, os trabalhos começam, né? Como o Fábio já explicou, todo o andamento do processo, e vamos esperar aí a defesa do governador, a defesa da vice. Vamos ver o que eles vão usar como argumento para a defesa, né? Para dizer que não houve crime de responsabilidade, né? Dizer que no país a gente não tem muita tradição de afastar governador, né? A gente tem aí na história poucos governadores que já sofreram impeachment, né? O presidente a gente já teve alguns, né? Mas governador em Santa Catarina teve um que quase foi, né? Foi na década de 90 com o Paulo Afonso, no escândalo das letras, né? Não sei se estão lembrados disso. Então, é um processo bastante... Eu não queria dizer a palavra doloroso, mas é um processo desgastante, né? Tanto politicamente, administrativamente, enfim, não é uma situação que a gente possa comemorar ou achar interessante, né? É sempre desgastante o processo de impeachment, né? Para finalizar, o que vocês acham que deu mais oxigênio aí para esse processo de impeachment? Tem a questão lá... vocês já analisaram a questão específica do requerimento ali, questão dos procuradores, mas tem essa questão política. Foi a falta de comunicação do governo, de articulação política, até de comunicação com a sociedade de modo geral, né? Se falava muito que o governo não viajava, não conversava com lideranças e tal. Isso tudo acaba prejudicando. Eu vejo que tem um componente político muito forte, né? Que diz respeito ao momento político que o governo vive e também sobre toda essa trajetória de como o governo quis se impor desde o começo. A gente viu, né, que desde o começo existia aquele discurso de que não vou ceder, não vou fazer o troca-troca, e o que ocorreu é que não houve conversa política. Ao rechaçar o troca-troca, ao rechaçar a velha política, se deixou de lado também o diálogo político. Ele não existiu desde o começo. Então, desde o começo, a impressão é que a Casa da Agronômica estava com portas fechadas para os deputados. E é dessa forma que foi se construindo esse ambiente
que eu acho que a gente chegou no ápice, né, vamos dizer assim, no seu estágio máximo de tolerância dentro dos grupos políticos do Estado. Então, é uma questão de momento mesmo. Eu vejo que o momento político é bem oportuno para um pedido dessa magnitude, que é um pedido de impeachment, que é um pedido muito sério, que é uma questão muito séria, tem que ser enfrentada de uma forma séria, vai gastar tempo, vai gastar energia do governo, vai gastar dele também aí a possível habilidade política dele, de tentar fazer uma composição, ou então, no fim das contas, ele pode perder mais do que ganhar, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o desenrolar disso tudo, mas aquela história, começou-se a sangrar, né, e vamos ver até onde ele vai aguentar. Marco, qual é a tua avaliação final? Eu diria até que o governador não fechou as portas da agronômica só para os deputados, né? Entidades empresariais, prefeituras, todo mundo reclama que não houve, que o governador não atendia, que não se reunia, não atendia, não ouvia as pessoas, né? Não via o segmento da sociedade. E a comunicação do governo é péssima, né? É péssima. Ele apostou numa comunicação digital, virtual, para os convertidos, né? Se você sair hoje na rua e perguntar quem é o governador de Santa Catarina, eu não sei se as pessoas vão saber na ponta da língua o nome do governador. Eu só estou dando um exemplo de como foi se construindo o relacionamento do governador com a sociedade catarinense. E ele pecou desde o início, né? Então, é uma soma de fatores que agora vão desaguar aqui, vai desaguar agora num problema maior, que é o pedido de impeachment, que tem tudo para prosperar na Assembleia. Ok, Marco e Fábio, muito obrigado pela participação hoje. A edição extra chegou ao fim. Obrigado pela companhia e até a próxima.